verdade. Isso aí não foi nada perto do que rolou lá. Se você não estava no pré-acamp, não se preocupe. Em setembro nós teremos o nosso acamp, que vai ser assim. Gostaram do pré-acamp? Quem foi? Curtiram? Nem se compara com o que vai rolar no acamp. Se prepare, só para vocês saberem. No início, né, fez aquela aula lá, depois passaram imagens dos alimentos. Nós conseguimos arrecadar 450 quilos de alimentos. Você tem noção do que é isso? Muitas famílias serão abençoadas com essas cestas básicas que nós estamos aí numa força-tarefa para montar. Mas em nome de Jesus, se o pré-campo tivesse acabado, até falei para a liderança depois, se tivesse acabado na primeira prova, já teria valido a pena. Porque, meu amigo, é quase meia tonelada de alimentos. Você tem noção do que é? E o acamp, eu creio que a gente bate uma tonelada. Será? Será? Eu acho que sim, hein? As equipes já estão aí, ó, a todo vapor, por debaixo dos panos. Mas, meus amigos, a partir de domingo que vem, esse agora não, o próximo, estarão abertas as inscrições para o nosso acamp. O valor vai ser R$100, você vai poder parcelar esse valor até o início de setembro, que vai ser a data limite para você finalizar esse pagamento. Você pode passar no cartão, Pix, só não pode fiado, tá bom? Então, domingo que vem, esse agora, o próximo, estarão abertas as inscrições. Corra, que são vagas limitadas, tá bom? Eu queria chamar agora meu amigo, discípulo e um grande homem de Deus que tem se levantado nessa geração. Uma salva de palmas para esse maravilhoso. Que homem. Queria que você estendesse suas mãos para o nosso pregador da noite, para que Deus de fato possa usá-lo de forma poderosa. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o Gabriel, Senhor. Deus, que não seja o Gabriel falando aos nossos corações, mas que seja o Senhor trazendo uma palavra poderosa à tua igreja nessa noite, Senhor. Mova aquilo que o Senhor tiver que mover, confronte da forma que o Senhor tiver que confrontar, Pai. Mas a tua igreja diz nessa noite: eis-os aqui para recebermos uma palavra tua, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Amém. E aí, boa noite a todos, graças e paz. Como é que vocês estão? Bem, felizes? Para começar, eu queria que vocês abrissem aí rapidinho em 2 Coríntios 12, 9. Se você puder abrir aí sua Bíblia, seu celular, smartphone, sua Bíblia. E antes da gente fazer a leitura, queria dizer, né, meu nome é Gabriel. Talvez tenha alguém aqui que não me conheça. Eu estou na Semente de Fé desde 2015. Sou casado com minha esposa maravilhosa, Tauana, rainha do universo. Sou líder da Celoases e faço parte do movimento dos precursores também. Algumas pessoas não conhecem ainda, mas nós estaremos aí, se Deus quiser, fazendo um movimento muito grande ainda nesse país, e a gente vai fazer muita coisa ainda para espalhar o evangelho e preparar o caminho para que o Senhor venha até esse lugar, amém? Então, você abriu aí? 2 Coríntios 12, versículo 9, diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? O tema da lição hoje, da palavra hoje, do Inside, é solteiro sim, sozinho nunca, né? O pessoal chega a encher o peito aí, nunca, né? Teve algumas pessoas aí, mas
Quantos aqui acharam que o tema ia ser sobre relacionamento? Chacoalha a mão e dá um glória. Algumas pessoas pingadas, né? Beleza. Mas não vamos falar sobre isso, beleza? Por mais que o assunto ele possa puxar um pouquinho para lá, mas vamos falar sobre outras coisas. Claro que vai ter um pouquinho de relação, mas vai dar tudo certo. Nessa passagem aí de 2 Coríntios, é uma passagem que Paulo ele está passando por um momento muito delicado em sua vida, um momento em que ele estava sendo afligido por um pecado, por um espinho na carne, e ele tinha pedido a Deus já 3 vezes, pedindo a Deus, pelo amor dele mesmo, que ele fosse livrado desse espinho, daquilo que estava atormentando a vida dele. Até que chega um momento em que Deus chega para ele e fala isso: a minha graça basta na sua vida. Não interessa o que você está passando, não interessa a área que você está sendo atormentado, mas a minha graça, ela te basta em todos os processos de sua vida. Amém? E a gente vai vendo mais para frente que Paulo, ele realmente abraça essa graça e ele entende que ele precisa continuar com esse espinho na carne, para que ele possa ter uma vida em que o seu ego ele é controlado e que ele entende que ele é totalmente submisso a Deus e que a sua vida ela é totalmente integral ao Senhor. Amém? Então, Paulo ele recebe isso e nós, quando nós lemos, nós também recebemos isso. Amém? Nós entendemos e vivemos de uma forma em que toda a nossa vida ela é integral ao Senhor. Amém? Que a graça de Deus ela nos basta e que a gente vai viver de boa com isso. Amém? Amém? Glória. Mas será que é amém mesmo? Será que a nossa vida realmente é totalmente integral ao Senhor? Será que é? Nesse momento eu queria fazer uma breve introdução para que a gente realmente entre no tema. Mas a introdução eu vou falar um pouquinho sobre essa vida integral. Primeiro para que a gente entenda e que a gente tire as divisões que a gente faz em nossa vida e que muitas vezes a gente deixa alguma área da nossa vida em que Deus ele não pode tocar e algumas áreas em que Deus ele pode tocar, certo? Para isso nós vamos ver um pouco sobre dualismo, secularização e evangelho. Que bexiga é isso, né? Mas só para ter uma visão clara e rápida, dualismo é uma visão de mundo em que o mundo e a sua vida ela é fragmentada, ela é quebrada, tem várias fragmentações e principalmente onde tem um lado espiritual e um lado material. Esse é o dualismo, o lado do espírito, das ideias e o lado material, onde tem o físico. Isso é uma ideia do mundo grego, uma ideia de Platão, né? Quem gostava de filosofia vai entender aí, ou de história, enfim. Mas vai lembrar disso. E só para você lembrar, tem uma passagem em Daniel, que no capítulo 2, ele fala sobre uma grande estátua, em que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, em que tem uma grande estátua e ela tem várias divisões. Vocês lembram? Lembram? Amém? Amém? Em que Deus te ama, obrigado. Obrigadinho mesmo. E a estátua ela tem várias divisões e ele fala, Daniel fala que na revelação a cabeça é de ouro da estátua e ela significa o império da Babilônia, aquele que estava naquele momento. E os outros impérios, as outras divisões da estátua eram outros impérios, certo? E aí ele continua, a cabeça de ouro, Babilônia, o peito, o tórax ali era de prata, que significava o império medo-persa, que iria vir futuramente. O ventre e as coxas de bronze, que seria o império grego, que viria depois. E os pés de ferro e barro, que seria o império romano, futuramente. Então, vários impérios que foram profetizados ali em Daniel e que aconteceram na história. Se você for vendo, vai ter lá toda a cadeia de império que foi acontecendo justamente com a profecia que Daniel teve. E uma ênfase muito legal é que o ventre que ele fala, o ventre e as coxas, que era a Grécia, né, a parte de bronze, ele fala que seria um império em que ele dominaria sobre todo mundo. E se você prestar atenção, lembrar aí no seu tempo de escola, né, você provavelmente está estudando, os jovens aí, você vai lembrar que Alexandre o Grande ele não conseguiu dominar todo mundo, né? Ele falhou na sua trajetória. Ele olhou para todo mundo e percebeu que, caraca, meus inimigos
são punk ainda, tem muita coisa pela frente, eu não vou conseguir, com o meu poder bélico, dominar todo mundo. Eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha cultura, aquilo que eu vivo, aquilo que eu tenho internamente e espalhar para todo mundo. Então todo mundo ele foi impregnado com a cultura grega. Pense como grego, viva como grego. E até hoje o mundo é dominado pelo pensamento, ideologia, cultura da Grécia. Certo? A nossa política, república, ela vem de onde? Da Grécia, né? Atena. O nosso jeito de pensar, a nossa filosofia, ela vem de onde? Da Grécia. Platão, os caras. Nosso conceito matemático, Pitágoras, meu Deus do céu, chega, arrepiou aqui, que eu odeio. Mas também grego. Então, toda a Grécia, ela foi espalhada no mundo e nós vivemos hoje ainda sob o domínio do pensamento e da cultura grega, mesmo sem perceber. Certo? E com isso vem o dualismo. Essa divisão do sagrado e do profano, daquilo que é bom, daquilo que é espiritual, que é conceito, que, meu Deus, a gente flutua e está aqui, ó, glória a Deus, e aquilo que é material, físico. Então a gente tem a ideia que o céu, em que nós cristãos, ou a grande parte dos cristãos, nós queremos chegar, porque o mundo ele é mau, né? Ele é do Satanás, do capeta, a gente não quer estar aqui, a gente quer que a trombeta toque, a gente seja arrebatado e vá para o céu, receba uma roupazinha branca e fique lá tocando harpa. Esse é o mundo das ideias de Platão. E você pensou que isso era evangelho por toda a sua vida. Entende? E nós vivemos como se fosse uma vida de gato. Mas não é que você seja bonito. É que o gato ele tem 7 vidas, né? Então, você tem a sua vida financeira, você tem a sua vida emocional, você tem a sua vida material, você tem a sua vida profissional, tem a escola, tem a sociedade. É todo fragmentado, todo separado. Então, o dualismo ele é isso. A segregação, certo? Entre físico e material, a fragmentação da nossa vida. A secularização é o processo de achatamento, de comprimir o evangelho para que ele caiba no dualismo. Então a secularização, ela vai pegar o evangelho, fragmentar, quebrar, fazer de tudo para que ela caiba dentro de um pensamento grego, dentro de um pensamento de Platão, dentro de um pensamento onde tudo é fragmentado. Certo? E com isso vem a ideia de que a gente tem muito, eu vejo algumas pessoas, e eu era assim também, em que o final de semana é a melhor coisa do mundo, meu Deus do céu, porque sábado tem célula, então eu vou estar ali reunido com pessoas que são espirituais, e daqui a pouco a gente tem um inside, que aqui a gente está levantando as mãos, e a gente está transcendendo aqui, recebendo o Espírito, e amanhã é domingo e tem culto, a gente vai estar aqui de joelhinho no chão e glorificando a Deus, e tudo isso é espiritual. Só que quando você chega em casa no domingo, que vai tomar banho, se você toma banho, né? Eu espero que você tome banho depois do culto. Você precisa tomar banho, viu? Quando você começa a tomar banho, começa a bater o desespero, porque, meu Deus, segunda-feira eu tenho que ir para o trabalho, servir a mamon. E vou estar lá servindo a mamon e ao dinheiro de segunda até sexta. E quando chega na sexta, eu já alivio, porque está chegando o final de semana e eu vou me juntar com os meus amigos espirituais de novo, cheio. É dessa forma. Então, o processo de secularização é isso, achatamento do evangelho. E o seu trabalho, ele não é espiritual, porque você não crê no evangelho, você não consegue glorificar a Deus com qualquer outra coisa que seja no seu relacionamento, a pessoa que você se relaciona, o seu casamento, a sua família, a sua vida financeira, você não consegue trazer Deus para dentro porque você está dentro de um processo de dualismo, de secularização, de achatamento. Você não crê no evangelho, você crê no dualismo, certo? E a secularização, ela também é um processo de esvaziamento das esferas da sociedade para que a religião e o evangelho, ele não seja citado. Então, eu pegar as esferas da sociedade e esvaziar até o ponto onde que não existe religião.
Lembra daquela frase? É política, futebol e religião não se discute? É basicamente isso. Então você se isola, você pega, se tranca no quarto e ora, e ora, e ora, e canta, e canta, e canta, e só faz isso dentro de casa, porque essa é a melhor coisa que existe. É aquilo que realmente importa. É o seu espiritual, é o seu momento com Deus ali. Mas você consegue fazer tudo, enquanto tem um pai e uma mãe dentro de casa que não são cristãos e que não está entendendo o que está acontecendo, você está gritando dentro do quarto e eles não fazem a mínima ideia do porquê. Então, você consegue ser tudo, consegue transcender, levantar para o céu, flutuar, mas não consegue ser uma pessoa normal, um ser humano, em que ele consegue se relacionar com qualquer pessoa, em que é integral, íntegro, que o Evangelho, ele é esse integral. Ele não aborda somente algumas esferas da sociedade. O Evangelho, ele aborda o todo. Não existe nada que o Evangelho ele não possa abordar. Não existe nada em que Cristo ele não possa abordar em qualquer esfera da sociedade. Amém? Amém? Estão estatelados, todo mundo assim, meio estranho. Então, quando a igreja ela coopera para a secularização, ao tentar também se contaminar, ao não se contaminar com o mundo, porque o mundo é mau e ela acaba se isolando. Então a igreja ela fica dentro dessas quatro paredes, para que nós não possamos nos contaminar com o mundo, com as esferas da sociedade. Mas como eu falei, o evangelho ele é íntegro, né? O contrário de espiritual, ele é o quê? O contrário de espiritual, ele é carnal, não é material. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele veio como um ser de carne, certo? Um ser físico. É tanto que Tomé olhou para ele e disse: meu irmão, não é tu não. E ele disse: meu irmão, sou eu, vem aqui, toca aqui na minha costela, veja aqui as minhas feridas. Ele tocou lá e, vixe parceiro, pode crer, viu? É tu mesmo, é o meu mestre. Então, da mesma forma como Jesus, ele veio, ressuscitou, sendo um ser de matéria, um ser material, ele também era espiritual. Porque em outro momento ele atravessou uma parede e brotou no meio dos discípulos lá. E ele comeu depois pão e comeu mel, e depois ele atravessou a parede de novo. Então, se o pão ele foi com Jesus, ou se ele ficou na parede, eu não sei, mas ele era material e era físico. Ele era material e era espiritual. Eram os dois ao mesmo tempo. E você entende que os anjos, quando eles viram Jesus transcendendo, indo até o céu, eles falaram para os discípulos: ei, da mesma forma como você está vendo Jesus, ele subir, ele voltará um dia. Então Jesus está lá no céu hoje, na sala do trono do lado de Deus, dessa mesma forma. Você consegue entender que na dança da Trindade, onde Deus ele habita, existe um ser humano agora, um ser de carne. É muito doido, né? Ele está lá do lado do fogo, o trono de Deus é só fogo, né? E ele está lá de boa. Um ser material, íntegro, em que o evangelho ele abraça como um todo. Amém? E eu queria trazer a citação de Michael Horton. É um autor muito bom. Eu li alguns livros dele. E ele fala assim, que consequentemente a essa postura da secularização e dualismo, muitas vezes a escritura é secundária em relação aos lampejos espirituais intuitivos, os elementos gnósticos, platônicos, dualistas, os elementos gnósticos. Nessa abordagem tornam-se evidentes. O mundo é mau, mas o âmbito do espírito é bom. Então, consequentemente ao dualismo, a esse pensamento de fragmentação da vida, as escrituras elas viram secundárias por causa dos lampejos espirituais. Estou sentindo, meu Deus, eu estou sentindo fogo aqui. E quando a gente chega para alguém assim, a gente pergunta: você quer ser responsável, você quer trabalhar, quer ter uma vida responsável? Cara, não estou sentindo em Deus ainda, cara, isso. Vou orar mais um pouquinho. Você quer abençoar a vida de alguém, fazer alguma coisa realmente relevante na sua vida, e ele, cara, eu não estou sentindo de Deus isso ainda, cara. Eu não estou sentindo. Aí você pergunta a ele: não, vamos fazer alguma coisa aqui, mover uma bagunça. Aí, cara, sentia, chega a arrepiar aqui.
Meu Deus. Então, ele consegue ser tudo, mas ele não consegue sentir a forma como Deus ele demonstra a sua grandeza e a sua integralidade através da Escritura. Porque a Escritura é algo palpável, é algo simples. É só você sentar na cadeira lá e ler. E essa é a forma como Deus vai falar com você. E muitas vezes a gente fica desesperado com a forma que Deus, ele vai mostrar a mulher dos meus sonhos através de um zumbido no ouvido. Ou Deus, ele vai mostrar o meu boizinho através de, sei lá, ele vai derramar um raio aqui na minha frente e vai falar comigo. E a gente fica desesperado com isso. A vontade de Deus, ela é intocável, sabe? Tu tá com a Bíblia aí? Tá? Daí, por favor. E vem aqui, por favor. Você foi escolhido. Fica aí. Fique de frente para cá. Para cá. De frente para mim. Mais para trás um pouquinho. Pronto. Geralmente a gente fica com... Vem mais para cá. Um pouquinho. Geralmente a gente fica com esse pensamento assim, Deus fala comigo na minha vida relacional, na minha vida espiritual, no que eu devo fazer, na minha profissão, o momento em que eu devo fazer tal coisa. Mas é muito simples, cara. Finja como se você fosse um jovem que quer receber a palavra de Deus. Deus fala comigo, pode falar. Pode gritar, Deus fala comigo. Mais alto, você está desesperado, meu amigo. Deus fala comigo. Obrigado, te amo, viu? Essa é a forma mais simples em que Deus ele pode falar com alguém. E muitas vezes a gente fica querendo, eu estou sentindo aqui, sentiu mesmo no abdômen, né? Eu te amo. Mas essas são as formas em que Deus ele fala mais simplesmente com a gente, que a gente deixa de lado, porque a gente quer transcender, a gente quer pensar e colocar o Evangelho dentro de uma doutrina que não é o Evangelho. Que o Evangelho ele não cabe. Se colocar dentro, a doutrina ela vai ser estourada, porque o Evangelho ele é muito mais complexo e muito mais grandioso do que qualquer pensamento ideológico que o homem ele possa ter. Ou ele já teve, ou ele está tendo, ou ele terá. Não existirá nada que é tão grandioso quanto o Evangelho. Amém? E só para a gente encerrar a parte da introdução, meu Deus, a questão da cruz, do Evangelho, ele é integral, porque o pecado, ele atingiu toda a criação, certo? A cruz, ela será muito mais abundante em tudo aquilo que o pecado, ele atingiu. Romanos 5:20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não existe nada que foi tocado pelo pecado, ou pela maldade desse mundo, ou por qualquer coisa que for, que a cruz, que Jesus Cristo, o seu sangue, ele não possa tocar e possa transformar em algo muito mais grandioso e muito mais glorioso. Amém? Você entende que todas as coisas, elas serão restauradas ainda pela glória do Senhor, que onde abundou, essa profecia ela vai ser real, meu querido, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? E aí, eu queria passar para vocês uma questão da identidade. Para que a gente pense, eu queria só que vocês tivessem esse entendimento de como a gente vive hoje e como a gente não deve mais viver, né? E ter a ideia que nós precisamos viver solteiros, casados, noivos, namorando, bem financeiramente, mal financeiramente, seja o que for, mas tendo a certeza, a convicção de quem Deus é e de quem você é em Deus. Amém? Leandro, por favor, bota a imagem lá. Nós temos o papel da Trindade, certo? Nós passamos por um processo de aceitação nesse mundo que é muito ferrenho assim, principalmente no jovem. O jovem, onde ele chega na sua escola, no seu trabalho, seja onde for, ele quer ser aceito. Ele quer fazer com que ele se sinta bem naquele lugar.
Ele quer fazer com que as pessoas, elas olhem para Ele, que elas entendam os seus costumes, elas entendam aquilo que eles são. Amém? Mas nós precisamos entender quem Deus é, quem a Trindade é, para que nós sejamos identificados em Deus. E por isso nós passamos a viver de uma forma integral, de uma forma completa, de uma forma plena. Amém? Aqui é um esboço da Trindade. É um diagrama para que a gente possa entender um pouco melhor como a Trindade ela funciona. Ali do lado esquerdo tem o Pai, esquerdo lá em cima, Pai, o Filho do lado direito, embaixo o Espírito Santo, e tem uns caminhos que ligam a eles, né? Diz que o Pai, ele não é o Filho, que o Filho, ele não é o Pai e não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo não é o Pai e não é o Filho, mas que todos eles são Deus. E Deus, ele é o Pai, Deus, ele é o Filho, e Deus, ele é o Espírito Santo. Então Deus, ele se mostra, ele se manifesta nas nossas vidas com 3 identidades, com 3 formas. E você já parou para pensar que você, como ser humano íntegro, por inteiro, você também precisa se manifestar e se relacionar com Deus de 3 formas? As formas como Deus ele se mostra e ele se manifesta em toda a criação são formas também como você precisa se relacionar com cada uma delas? A primeira, a gente vai falar sobre o Filho, no caso sobre o Pai, né? Deus Pai. Aí eu quero que você abra aí em Romanos 8,15, para a gente acabar. Romanos 8,15 fala assim: pois vocês não receberão um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Amém? Então a primeira identidade que eu quero tratar na sua vida, para que você entenda quem nós somos em Deus, é a figura do Pai. Se Deus ele é Pai, consequentemente existe um Filho. É lógico, né? Se o cara é pai, consequentemente tem um filho. Só que a gente pensa que somente Jesus, ele tem esse prazer de desfrutar totalmente desse cargo de filho de Deus. Mas a palavra ela fala que nós nos tornamos filhos de Deus a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o nosso Salvador, que a sua obra naquela cruz, ela pagou o nosso preço para que nós nos tornemos também filhos por herança daquilo que Jesus ele derramará em toda a terra. Amém? Então a primeira figura que eu quero que vocês entendam é essa questão do filho. Para ter uma vida integral, nós precisamos primeiramente de tudo viver como o ciclo da vida é. Primeiro você nasce como um bebê e você passa a se desenvolver, né? É da mesma forma com o pai. Você primeiro precisa entender a sua posição de filho. E, meu querido, se você nunca entendeu como foi um laço familiar, como foi uma vida familiar, como foi um pai, uma mãe em sua vida, eu quero dizer que Deus, Ele está derramando esse espírito de adoção sobre as nossas vidas agora, amém? E sobre a sua vida também. Eu quero que nesse momento você sinta-se à vontade para realmente receber aquilo que Deus, Ele tem derramado em sua vida como um filho. Eu quero que você entenda que Deus, Ele quer realmente colocar você no braço e que você fique disposto a entregar toda a sua vida como um filho faz com seu pai. Que Ele realmente é o seu pai. Amém? Então a primeira figura que nós temos, que nós precisamos entender, acima de tudo, para que a gente possa viver de qualquer forma, é que Deus, Ele é o nosso pai. E que nós somos seus filhos. E nós não podemos pular as etapas. Então, muitas vezes a gente está agoniado, querendo ser preenchido de alguma forma, a gente está querendo buscar um relacionamento, a gente está querendo buscar uma vida conjugal, a gente está querendo buscar uma realidade financeira melhor, uma vida profissional melhor, uma vida acadêmica melhor, e querendo buscar que você seja preenchido nessas coisas, quando na verdade nada disso vai te preencher. Quando na verdade a única coisa que vai te preencher é o Deus Pai. Você precisa entender primeiramente esse amor. Amém?
Você não pode pular etapas. Uma criança, ela não já começa namorando ninguém. Uma criança, ela não já começa noiva com ninguém. Ela primeiro entende que ela tem um pai, que ela tem uma família, que ela precisa passar por todo esse processo, para que depois ela amadureça e chegue até isso. Amém? O segundo papel é o do Espírito Santo, no caso a parte de baixo aqui. O Espírito Santo, ele nos conduz e nós precisamos desenvolver uma vida de sacerdote para poder ter um relacionamento com ele. Aí eu quero que você abra aí em 1 Pedro 2, 4 a 5. Eu estou acabando. 1 Pedro 2, 4 a 5 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a segunda figura é a do sacerdote. Você entende que você é um filho, você entende que você é uma criança, que você precisa passar por esse processo de amadurecimento. Quando você cresce, vira aborrecente, vira um adulto, você começa a servir também nas coisas do Pai, certo? E o serviço na casa do Pai é o sacerdócio. É você ministrar ao Senhor. E a gente acha que, antigamente, para você entrar na presença de Deus, sempre era oferecido sangue, sempre era oferecido sacrifícios de animais, de cereais, mas sempre era derramado sangue quando a presença de Deus era invocada, seja antes da presença, seja durante a presença ou seja depois. E a gente acha que depois da morte de Jesus Cristo, o sacrifício ele acabou, o sangue ele acabou. Mas a verdade é que o sangue de Jesus Cristo, você já ouviu aquela expressão que quando você peca e você redime os seus pecados, o sangue de Jesus, ele lava todos os seus pecados? Você lembra dessa expressão? Então, o Espírito, o sangue de Jesus, ele continua vivo, ele não secou naquela madeira lá na cruz do Calvário, naquela terra, e ela ficou lá, e evaporou, e sumiu. O Espírito de Jesus, o seu sangue, o sangue de Jesus, ele continua vivo até hoje. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, nós precisamos entender que nós somos sacerdotes e que nós ministramos esse sangue. Toda vez que nós entramos na presença de Deus, é com o sangue de Jesus que nós estamos ministrando ali. É com o sangue de Jesus que nós estamos mexendo. Então, o seu sangue, a questão dos sacrifícios aceitáveis ao Senhor, tem a questão do sangue de Jesus ser derramado em sua vida. Amém? Faz parte da sua roupa, faz parte da sua identidade, a questão do sangue de Jesus, ele ser aspergido na sua roupa, ele ser pingado em sua roupa. Quando um arauto, ele chegava em algum canto para proclamar uma boa nova, né? Daí que vem a palavra da evangelização e do evangelho, ele vinha com a roupa característica do reino, do reinado. Tipo, o reino da Grécia, vinha o cara lá, ia lá para o Medo-Persa lá, com a roupa da Grécia, e os caras entendiam, tipo, aquele cara é diferente, aquele cara tem um jeito de falar diferente, ele fala diferente, ele vive diferente, ele se comporta, ele tem uma roupa diferente. Da mesma forma somos nós. Hoje aqui em uma terra estrangeira, em que nós precisamos ser arautos, representantes, embaixadores de Jesus aqui nessa terra, em que o nosso falar é diferente, que as pessoas precisam olhar para nós e entender que nós não somos realmente aqui desse mundo, que a nossa forma de falar, de viver, de vestir, a nossa roupa, ela também tem traços do sangue de Jesus derramados em nossa vida. Amém? A segunda ideia, né? A terceira é a ideia do filho, que aí nós precisamos nos relacionar com ele através da identidade da noiva. Mas entenda que tem o processo, certo? Primeiro você é filho, depois você é sacerdote, depois você entende o seu papel de noiva. E aí eu quero que você abra em Isaías 62, 4, 5. Isaías 62, 4, 5. Chega.
Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Hefzibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você e sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Então, a terceira ideia é que nós somos a noiva do Senhor, a noiva do Filho, certo? E no versículo 4, fala sobre dois termos, né? Talvez na sua Bíblia esteja dessa forma ou de outra forma. Mas ele fala sobre dois termos. Hefzibá significa delícia. Então Deus, Ele está chamando a sua terra, a sua noiva, o seu povo de delícia. Então Ele tem prazer em você. Você já imaginou isso? Que Deus, Ele olha para Alisson assim: Alisson, você é minha delícia. Entende? A forma como Deus, Ele se expressa com a sua noiva. Mas para que ele entenda isso, que ele é a delícia do Senhor, ele precisa entender que ele é um filho, que ele é um sacerdote e que futuramente ele será essa noiva. Amém? E a segunda parte é em Oséias 2,14. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Então, essa é uma passagem de Oséias em que Deus, Ele está levando, mostrando a sua noiva, levando ela para o deserto, para ali falar com ela com carinho. E eu penso que essa é a profecia do que está acontecendo hoje. A noiva do Senhor, a igreja, ela está sendo levada para o deserto. E por que isso? O que tem no deserto? Nada, né? A única coisa que vai ter no deserto, quando o Senhor chegar com a sua noiva, vai ser o Senhor. A gente pode dizer apenas, né? Entre aspas. Mas vai ter apenas o Senhor para que a noiva ela não fixe em outro canto. Para que ela não se apaixone por outras coisas. Para que ela não desvie o seu olhar. Que ela entenda que o seu noivo, ela está ali, ansiando por ela. E que ela está ali, desejando a sua noiva mais que tudo. Então, nós queremos ser fortes em todas as áreas de nossa vida. Mas nós só vamos ser fortes na área do nosso relacionamento, seja no nosso financeiro, enfim, qualquer área que você disser que você tem, quando você souber quem Deus é, a sua trindade, e quem você é em Deus, a forma como você se relaciona. Então viva de uma maneira integral. Hoje eu acho que esse é o convite que Deus está derramando sobre essa igreja. Viva de uma forma integral, em uma forma em que você não está desesperado se você está solteiro, se você está casado, se você está noivo. Se você não está desesperado, se você está bem financeiramente, como o John lá, se você não está bem financeiramente, se você precisa de uma profissão, se você precisa de uma carreira, você não está preocupado com isso, porque você entende quem Deus é e você está suficientemente completo e preenchido por Ele. Aí sim você vai realmente entender o que Paulo estava dizendo ali no início. Que a sua graça, ela nos basta. E que por mais que nós estejamos solteiros, casados, enfim, mas a graça de Deus, ela nos basta. Que a sua presença, aquilo que nos solidifica, aquilo que nos embasa, aquilo que nos constrói, aquilo é o que importa. Ele é o que importa em nossa vida. E a gente só vai conseguir ter isso quando a gente viver de uma forma integral. Se a gente não viver dessa forma, o nosso relacionamento, a gente vai começar a sugar a outra pessoa. Porque a gente vai querer ser completo nela. Quando na verdade você precisa se resolver para poder pensar em ter alguma coisa com alguém. Você vai começar a ser engolido pelo seu profissional, porque o trabalho, ele sempre tem demanda, meu querido. Dinheiro, ele sempre tem dinheiro. E se você quiser, ele sempre vai te dar. E na igreja, até mesmo na igreja, se você não entender quem Deus é e quem você é, você também vai ser engolido pela religiosidade. Porque você não vai entender aquilo que você está adorando. Você não vai entender aquilo que te completa, aquilo que te salvou.
aquilo que morreu para que você tivesse uma vida por inteiro, não uma vida fragmentada. Amém? Eu acho que essa é a ideia que o Senhor está nos trazendo hoje, para que nós vivemos realmente de uma forma integral para o Senhor, que não tenha outras áreas de nossa vida, mas somente uma vida por completo, estabelecida nele. Amém? Meu Deus, água. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ó, eu sou teu. Declare esse nome. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos e nos mostra quem somos em ti. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor.
pode continuar nesse mesmo espírito, nessa mesma adoração. Meu querido, como eu falei, Deus Ele está realmente chamando essa igreja, Ele está chamando a sua noiva para que nós possamos fundamentar a nossa vida totalmente nele, amém? Então, nesse momento, eu queria que você realmente fechasse seus olhos, que você entendesse que Deus, Ele está te envolvendo nesse momento com o seu amor de Pai, que Deus nesse momento, Ele está derramando o seu sangue sobre a sua vida, que Deus nesse momento, Ele está ansiando por você como um noivo apaixonado. Meu querido, abra o seu coração para que o Senhor Ele possa entrar nesse lugar. Que você, em nome de Jesus, possa deixar com que Deus Ele faça morada. Que você deixe de construir a sua vida em coisas fúteis, em coisas que não têm estrutura, e passe a construir a sua vida na pedra que é rocha verdadeira, na pedra de esquina que foi desprezado por muitos, mas que ela cairá nessa cidade aqui, em Parnamirim, que ao redor dela crescerá uma grande montanha, amém? E a sua glória encherá todo esse monte. Ei, meu Deus, que a sua glória descerá aqui nesse lugar, e que nós seremos como fontes que rojam águas vivas, que nós seremos uma ponte em que traz o rio do Senhor para aqui, para esse lugar, para aqui, para esse estado, para aqui, para essa região. E meu querido, se você está disposto a realmente entregar o seu coração, eu quero orar por você, que você entregue, que você coloque a sua vida depositada ao Senhor. Não precisa você levantar a mão, não precisa você vir aqui na frente, mas eu quero que você, no seu canto, você entenda que Deus, Ele está querendo trazer uma vida nova a você. Ele está querendo te pegar como um vaso quebrado, fragmentado, e Ele está querendo te transformar num vaso novo, num vaso em que não existe cacos que Deus Ele não pode tocar, mas um vaso que Deus Ele coloca a sua glória como um todo. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero te apresentar cada vida aqui nesse lugar, Senhor Deus, que em nome de Jesus o Teu Evangelho, o Teu Espírito, Ele possa poder alcançar cada vida aqui. E se essas pessoas elas não conheciam a Tua Palavra, que nesse momento elas possam ser acolhidas pela sala do trono, que ela seja acolhida pelo Teu fogo, que nesse momento você sinta no seu estômago ele ficar aquecido, porque a glória do Senhor está entrando em sua vida agora, meu querido, porque o Teu Santo Espírito vai poder inundar a sua vida nesse momento. Se pessoas aqui já conheciam o Teu Evangelho, que elas sejam cada vez mais edificadas e fundamentadas no Senhor, que nós possamos nos juntar à sala do trono agora nesse momento, e que nós possamos dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele vive para todo sempre, que Ele era, que Ele é e que Ele há de vir, meu querido. Você pode dizer que você quer construir a sua vida nele, em nome de Jesus. Say
encerrando, mas eu posso dizer que... Cadê Gabriel? Sumiu? Eu fui arrebatado. Posso dizer que eu tenho tido o privilégio, o prazer de acompanhar o crescimento de Gabriel. Eu lembro que ele ministrava ao meu coração dançando. Não sei se todos são dessa época. E hoje eu tive a honra de ser ministrado por ele pregando. Gabriel, não sei onde você está, mas é só o começo daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que palavra, meus amigos. Que palavra. Não deixe com que ela fique nesse lugar. Amém. Que palavra. Que sejamos íntegros diante do Senhor. Eu fui extremamente ministrado, meus amigos. Mas, para finalizar, eu queria só identificar você que está vindo ao Inside pela primeira vez. Eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. A gente quer te dar um presente, tá? A gente não quer fazer nada demais com você, mas só te dar um presente, dizer que é muito bom e foi maravilhoso ter você aqui conosco hoje. Amém? Amanhã nós temos culto às 18 horas aqui nesse lugar e você é meu convidado de honra. Não perca, nós temos uma palavra também poderosa amanhã, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te leve em paz e eu te vejo amanhã aqui.